Salve, salve, rapaziada do canal Santos pra sempre. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Robinho Júnior, filho do Robinho aí, uma joia que a gente tem aí na nossa base. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha impressão, o meu pressentimento que eu tenho com o Robinho Júnior, que é muito positivo. Mas antes de começar o vídeo, antes de dar início aí na nossa conversa, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você não for inscrito ainda. Te convido a acessar o canal, conhecer e ver os vídeos que eu já postei, beleza? E deixar seu like aí, se você curtiu, e comenta. Comentário ajuda muito aqui o meu canal a crescer, porque eu vejo o feedback de vocês, eu vejo que vocês estão comentando. Então comenta aí se você assistiu o vídeo até o fim, se você gostou, e a sua opinião também sobre o assunto do vídeo. E o tema do vídeo de hoje, igual eu disse no início, é o Robinho Júnior, rapaziada. Bom, eu gostaria, primeiramente, antes de começar a dizer, a falar sobre o Robinho, a explicar, né, que o contexto, rapaziada, que é atual do Robinho Júnior é muito complicado. O pai dele tá preso, né, o Robinho, normal, o Robinho pai. Então, pro garoto, ele tá tendo que ser muito forte para conviver com isso. A gente nem faz ideia do quanto que ele pode estar sofrendo aí, longe, né, dos treinos quando ele chega em casa, ele e a família dele, né? Então, é uma situação complicada, delicada, e mesmo assim o menino, ele se mostra muito forte, né? Um menino que acredita muito em Deus. Então, ele se mantém firme, cara. Ele tá conseguindo mostrar realmente a qualidade dele. Realmente parece que depois de todo o acontecido, ele ficou mais forte. Ele começou a se destacar ainda mais, né? E, cara, isso aí é uma atitude que eu vejo, assim, de um menino que é muito à frente, sabe? Psicologicamente falando. A gente sabe que no futebol, hoje, o psicológico, cara, ele é quase tudo, né? A gente percebe que os jogadores do Santos, alguns aí, não tem um psicológico tão positivo, né? O time facilmente se abala. Enfim, não é só em situação de jogo no futebol. O futebol tem muita cobrança. O futebol é um esporte que exige muito do atleta. Então eu vejo como muito positivo. Antes de começar a falar de qualidade técnica, de bola no pé, eu já admiro muito isso no Robinho Júnior, sabe? Admiro ainda mais a forma com que ele joga, pelo que a gente vê. Então, eu acho que a gente tem que cuidar com carinho desse menino. Já tem toda uma aura por trás do pai dele ser o Robinho, né? E ser quem ele foi dentro de campo, sendo o atleta que ele foi, a importância que ele tem, a história que o Robinho tem no Santos também, como atleta. Então, eu acho que tem uma aura muito positiva, é um sentimento muito gostoso, parece que a gente sente, sabe? É uma sensação boa, uma sensação meio que de nostalgia, meio que de esperança também. Então, eu sinto que o Robinho, falando de qualidade técnica agora, falando com bola no pé, ele já se mostra ser um menino muito que tem as características muito parecidas com o pai dele, né? Só que ele é canhoto. E a gente sabe que canhoto costuma ter uma qualidade técnica refinada. Isso não quer dizer que destro não tenha, tá? Mas a gente sabe que canhotos, eles têm um algo a mais. Por mais que muitas das vezes os canhotos sofrem mais do que o destro para usar a perna ruim, mas com a perna boa, realmente, os canhotos, a maioria deles que a gente conhece por aí, se sobressai, consegue se destacar. Então, por ser um jogador canhoto, ele joga mais na ponta direita, né? Mas eu acredito que ele também possa fazer a ponta esquerda. De repente, mais para frente, com o decorrer da carreira, até um meio atacante ele pode começar a desempenhar, né? Pelas características que ele tem. Ele é um jogador que tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. Então, por isso que eu digo que ele pode cair tanto pelos dois lados, na minha visão, ou pelo meio também ali, como um 10, sabe? Eu acho que pela qualidade de passe que ele tem, pelo raciocínio rápido, pela inteligência tática também que ele apresenta, ele pode ser um jogador que vai se dar muito bem aí como meio atacante futuramente, né? A gente viu que o Neymar começou como ponta e ao decorrer da carreira dele ele foi se adaptando mais aí como meio atacante, né? Ele conseguiu chegar nas características dele no máximo. Então ele conseguiu descobrir ali, perceber que como um 10 ele consegue desempenhar bem também, e é o que o Neymar mais vem fazendo, não só no Santos, mas também aí na seleção quando ele jogava, no Al Hilal também fez isso. No Paris Saint-Germain, praticamente a temporada inteira que ele jogou lá, ele foi 10. Então a gente percebe também, não só em qualidade técnica,
parecendo o Robinho, né? Ele parece muito o pai dele, não só em qualidade técnica também, mas em silhueta, sabe? O Robinho, quando subiu pro Santos, ele tinha o quê? Uns seus 16, 17 anos, se eu não me engano. Eu não era vivo ainda quando ele subiu, mas pelo que meu pai diz, pelo que eu vejo, ele era com 16, 17 anos, ele subiu e ele tinha o biotipo, né? O corpo, a silhueta muito igual ao do Robinho Júnior, magrinho, com as perninhas finas, sabe? Os bracinhos também finos. Então, são coisas que, lógico, com o avanço que a gente tem hoje de tecnologia, de treino, né? Hoje, os jogadores que vêm da base, quando sobem, já sobem com um físico de atleta profissional mesmo. Por conta do processo que hoje na base é muito evoluído, né? Em comparação ao passado. Então, analisando, qualidade técnica lembra muito do pai dele, o próprio corpo, né? O Kleber Xavier deu uma entrevista quando foi perguntado, acho que foi hoje ou ontem, ele deu uma entrevista quando foi perguntado sobre o Robinho, disse que é um jogador que ele consegue perceber muita qualidade técnica, tem muita facilidade para jogar, é um jogador ágil, tem bons dribles, não demonstra nervosismo quando está dentro da área, muito frio quando está dentro da área para finalizar, uma finalização muito boa, um bom remate de fora da área, uma boa finalização de fora da área também, por conta dele ser um canhoto. Eu acho que todo canhoto chuta bem de fora, cara. Se você for ver, assim, canhotos habilidosos, tem uma característica de finalização boa de fora da área, e o Kleber disse que com ele não é diferente. Então, ele só acha que tem que ter mais cautela com ele por conta também do que ele tá passando, óbvio, e também por conta dele ainda precisar se desenvolver um pouco mais fisicamente. Ele ainda é muito magrinho, segundo a gente vê, né? A gente é nítido isso. E tem que ter paciência com o menino, mas com certeza durante esse ano ou no ano que vem, muitos outros meninos, não só ele, vão começar a ter mais oportunidades por conta do desenvolvimento que já vai sendo trabalhado nesse ano. Agora falando na minha opinião, será que eu acho realmente que ele ainda não tá pronto? Eu acho que a gente tem que já colocar ele para jogar? Rapaziada, na minha opinião, tipo assim, eu sou um cara que gosto muito da base. Por quê, né? É muito óbvio, eu acho que todo santista gosta. Por conta do que o Santos tem com a base, toda a história, o enredo completo, a gente não precisa ficar dizendo. Todo mundo já sabe. Então, eu acho que seria muito interessante mesmo se o Santos colocasse ele para jogar já no decorrer desse ano, na minha opinião. Lógico, ele ainda tem as carências que ele precisa desenvolver, é muito menino ainda, mas a gente percebeu aí o Ângelo. O Ângelo entrou no profissional com 15 anos e, na minha visão, isso atrapalhou ele. Ele, lógico, como estava ali integrado com o profissional, quando ele subiu, ele não chegou nem a descer mais para jogar sub-20. Ele já ficou desde os 15 anos. Então, eu acho que isso atrapalhou o Ângelo, porque ele ainda precisava desenvolver mais algumas coisas. Eu acho que ele mesmo já disse em entrevista que ele acha que foi um pouco precoce a ida dele para o profissional, que ele ainda precisava desenvolver algumas competências que ele começou a desenvolver durante o processo do profissional. A gente sabe, muitos torcedores pegavam no pé do Ângelo, eu mesmo, falando por conta própria, pegava muito no pé dele e eu acho que isso é um erro. Acho que a gente não tem que pegar no pé de menino, ainda mais conforme o enredo, sabe? Conforme o cenário que o Ângelo veio. O Ângelo veio com 15 anos e isso atrapalhou ele de certa forma. A gente conseguiu perceber a evolução dele conforme os anos fossem passando, né? Ele era um jogador que não fazia muitos gols, mas que servia muito os companheiros, dava muita assistência. Ele era um jogador que, com bola no pé, muita qualidade técnica, a gente conseguia perceber que ele tratava bem a bola, tinha facilidade para passar do marcador, bons dribles, sabe? Dribles objetivos, dribles que realmente tinham a objetividade de levar o time para frente. Um passe muito bom, o Ângelo sempre teve um passe muito bom. A finalização era o ponto que ele precisava melhorar. E a gente vê hoje no Al Nassr aí que ele tá fazendo teus gols, tá sendo titular aí em alguns jogos. Então, o jogador se desenvolveu. Hoje ele tem 20 anos, se eu não me engano, ou 19, e ele tá se desenvolvendo bem lá fora, entendeu? Então, acho que o Santos precisa adotar cautela assim com o Robinho. Lógico, o Robinho Júnior, ele já tem 17 anos, ele já não tem mais 15. Então, para mim, talvez realmente nesse decorrer desse ano ou no ano que vem já tá na hora para mim de já começar a jogar ele para os jogos profissionais. Ele é um jogador muito importante no sub-20, então o Santos vê que nesse ano ele pode entregar bem mais pelo sub-20 do que pelo profissional. Eu acho ok essa ideia, mas no ano que vem, para mim, assim, ele já tem que começar a ser lançado
para jogar, realmente, para ter oportunidades, e não igual esses meninos que já estão aí, por exemplo, o Lucas Meireles já tá pedindo passagem aí no profissional. Eu acho que o Lucas Meireles já tem que começar a ter minutagem, mais minutagem, para ele começar a jogar mais. A gente ter aí o próprio Matheus Xavier, também acho que é um menino que já tem que começar a ter minutagens. O Rodrigo César também. Tem o PP Firmino, que também está começando a treinar agora, também tem que dar minutagem. Eu acho que tem que dar minutagem para esses meninos aí. O Souza, a gente sabe que o Souza é um lateral, assim, diferenciado. Ele com certeza vai ter um futuro muito grande. Eu acho que hoje, dos jogadores que da base já estão no profissional, o Souza é um menino que mais, assim, o Santos, principalmente para potencial de venda, o Santos é o que mais tem pela carência do lateral que hoje a gente tem no mundo, não só no Brasil. Mas Souza, para mim, tem que ser titular. Mesmo com a fase enorme do Escobar, a gente, na minha visão, tem que dar chance para ativos do clube que são criados na base do clube para até retorno financeiro, para lapidar ainda mais, para mostrar mais ainda o futebol dele. Mas eu acho que o Souza tem muito a entregar pelo Santos, pro Santos, com a qualidade que ele tem. Lógico, vai oscilar, vai errar, igual todo jogador, mas principalmente meninos que estão se desenvolvendo. Então, para mim, falando de Robinho Júnior, sei lá, no decorrer dessa temporada, talvez já daria algumas chances para ele, mas eu acho que no ano que vem realmente pode ser perfeito para o Robinho já começar a ser integrado mesmo assim em jogos, sabe? Para começar a ter minutagem. Mas o que eu penso sobre minutagem lógico, adotar cautela nessas minutagens, mas também não deixar de colocar, sabe? Eu acho que tem que ter uma constância. Igual, por exemplo, o Gabriel Bom Tempo. Ele já pedia passagem no profissional, a chance dele chegou e ele demonstrou que ele já estava preparado. Por isso que o Bom Tempo hoje ele já está totalmente integrado no profissional, ele nem desce mais para sub-20, enfim. Então a gente viu que o menino entrega, ele entregou, ele agarrou a oportunidade que ele tem. Os meninos, eles gostam de jogar porque eles gostam de mostrar o que eles podem, sabe? Então isso, pra mim, que é o principal, sabe? Os moleques estão ali porque eles querem realmente jogar, eles querem muito ali estar ajudando. E isso hoje, a gente no futebol vê muito jogador fazendo corpo mole. Por exemplo, o Soteldo mesmo, que foi embora. Porra, o cara não se entregava totalmente, sabe? A gente sabia que ele tava já pensando em outras coisas. Agora, você acha que um menino, se entrasse ali no lugar do Soteldo, não ia dar a vida dele? Eles dão a vida. Eles fazem tudo que eles podem, sabe? Inclusive, voltando a falar do Bom Tempo, que nem é assunto desse vídeo, mas está totalmente ligado à base, eu acho que o Bom Tempo deveria continuar sendo titular. Eu não entendo a ausência do Bom Tempo mais no time titular. Tudo bem, Zé Rafael, muita qualidade, jogador. A gente não tem o que falar, inclusive fiz vídeo sobre o Zé Rafael. Roleiser também, não tenho o que falar. Mas agora, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, não vai ter Roleiser. Por que que não põe o menino, sabe? Ele já jogou ali de meio atacante também. Ele jogou de segundo volante, desempenhou bem, sendo que na base fez pouquíssimas vezes essa função. De ponta direita, pelas alas, era onde ele mais jogava. Ele teve quase nenhuma oportunidade jogando pelas alas. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, o único jogo que o Bom Tempo teve chance jogando pelas alas, ele fez gol contra o São Paulo. Então, assim, eu acho que tem que desfrutar, tem que aproveitar mais. Tem que valorizar mais os jogadores da base do que os que realmente a gente contrata, sabe? Tudo bem que quando você contrata, por exemplo, um Zé Rafael, um Roleiser, esses caras que exigem grana, você logicamente tem que dar chance também pro cara se provar, pelo valor que a gente pagou. O Santos contrata jogadores esperando que os jogadores entreguem. Então, o dinheiro também ele tem que ser valorizado. Mas eu acho que a base, quando vem um ativo do clube, ainda mais igual ao Bom Tempo, que já vem desempenhando muito bem aí no profissional, ele tem que continuar tendo chance. Mas ele é novo também, né? Ele é um jogador, um cara muito humilde, um Bom Tempo. E eu espero muito, cara, que o Kleber continue dando chance pra ele. Ele costuma estar entrando aí no decorrer dos jogos, mas pra mim o Bom Tempo é titular. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer, rapaziada. Mas dando um ponto final no assunto do Robinho, pra mim, no ano que vem, ele já tem que começar logo a ser colocado pra jogo. Mas eu acho que tem meninos à frente dele aí prontos que precisam de passagem já nesse ano. Como, por exemplo, o Lucas Meireles, como o Bom Tempo, que já está no profissional mesmo, já faz muito tempo e não vai descer mais. Como aí o Matheus Xavier, eu acho que também já deve ter chance, já tem que começar a ser integrado ali. Enfim. Mas para mim o Robinho, ele me dá um pressentimento muito bom. Eu acho que esse menino realmente vai dar muito certo. Eu espero muito que eu esteja certo no futuro. E vamos ver aí. Ele é um menino muito centrado, uma cabeça muito boa. E isso, cara, faz quase 50% de um jogador. Diz muito para onde um jogador vai, sabe?
o auge do jogador, a cabeça que ele tem. E ele tem uma cabeça muito boa e futebol também tem de sobra. É continuar treinando, mostrando o talento dele, que eu acho que vai dar muito certo. O Robinho Júnior, tenho grandes esperanças aí nele. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se tem algum menino aí também que você acha que já tem que começar a ser integrado aí no profissional, que já vem mostrando muita qualidade aí na base. Beleza? Deixa seu like para ajudar e se inscreva se você não é inscrito. Beleza, rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo.